Eu sempre quis morar fora do país, né? Soraya nem tanto, mas eu sempre quis, porque eu sempre quis trabalhar menos, porque no Brasil, com um custo de vida maior e o salário de enfermeiro não são tão bom, eu sempre tive que ter dois empregos no Brasil. Então, eu trabalhava 72 horas por semana e eu sempre tive essa vontade, esse alvo. E quando eu descobri que aqui nos Estados Unidos o enfermeiro ele tinha o direito ao Green Card, de aplicar para o Green Card por ser enfermeiro, por ser uma profissão que precisa muito aqui nos Estados Unidos, eu conversei com a Soraya e a gente topou. E aí eu fiz o processo e em 2016 viemos para cá. Bacana, Isso. show de bola. Assim que ele se formou em enfermagem, né, ele começou a ver oportunidades de emprego fora do Brasil, né? E isso eu acho que é uma coisa muito atraente, né? Você é um cara recém-formado, recém-casado, você ainda não tem tantos vínculos no Brasil, né? Poxa, por que não aproveitar a oportunidade, né? Mas aí por um tempo eu fiquei um pouco relutante dos países que apareceram, mas quando apareceu os Estados Unidos, como eu já dava aula de inglês, eu me senti mais à vontade. Bacana. Em algum momento vocês tiveram um sonho assim de morar fora do Brasil ou nunca passou assim? Eu sempre tive, imagina, com 12 anos indo para o curso de inglês, vendo meus amigos irem para a Disney. Meu pai não podia bancar isso para mim, ele podia bancar a escola particular e o curso de inglês e se matando para pagar. Então, eu ficava com aquela vontade, né? Um dia conhecer os Estados Unidos, fora os filmes. Eu lembro que eu assistia os filmes e eu ficava prestando atenção. Esse filme é em Boston. Tá, lá é famoso por causa do sanduíche de lagosta. Ok. Eu gostava de pegar essas informações todas em filme, né? Até hoje eu faço isso. Quando eu vou visitar um lugar, fico olhando lá, é famoso pelo quê. Bacana. Mas ele também, né? A irmã dele, que participou bastante na criação dele, fala isso, que sempre foi um sonho, né? Show de bola. E para a galera entender, assim, como que funciona esse processo, Márcio e Soraya, assim, é um processo muito complexo, leva muito tempo. Fala um pouquinho do processo de vocês para nós, assim, como que vocês ficaram sabendo, para a galera saber. É um processo complexo, porém não é impossível. Ele demora, ele é moroso, né? Mas é possível fazer. A gente está aqui, depois que a gente abriu o caminho, a gente postou isso na internet, vários outros enfermeiros vieram para cá. Nossos filhinhos. Enfermeiro no ZEUA, filhos dos enfermeiros no ZEUA. Mas assim, o processo é mais ou menos assim. Você precisa primeiro validar o diploma de enfermagem no Brasil. Estando no Brasil, o processo que eu fiz tem que fazer estando no Brasil. Então, lá do Brasil, eu validei o diploma de enfermagem aqui nos Estados Unidos. E após validar o diploma de enfermagem, na minha época só existia uma empresa que fazia isso. Hoje já existem duas empresas que fazem isso. Então, eu validei o diploma aqui. Após ser validado o diploma, eu fiz a prova de proficiência de inglês, né, que pode ser ou o TOEFL ou o IELTS. Eu fiz o TOEFL algumas vezes, não me adaptei na parte do speaking do TOEFL, então fiz o IELTS e fui aprovado no IELTS. Após ter o inglês e validar o diploma, você aplica para o Conselho de Enfermagem do estado para qual você pretende morar. Não necessariamente vai morar, mas pretende morar. E eles vão te dar uma autorização para fazer a prova do NCLEX. Essa prova é uma prova do Conselho de Enfermagem. Como no Brasil existe a OAB para todos os advogados que querem atuar como enfermeiro, como advogado no Brasil, faz a prova da OAB. Aqui, todas as pessoas que quiserem atuar como enfermeiro faz a prova do NCLEX. Após você fazer essa prova do NCLEX, pronto, você já é um enfermeiro habilitado para morar nos Estados Unidos, para trabalhar nos Estados Unidos. Só lhe falta o visto. Então é hora de você buscar um sponsor ou uma empresa que contrata enfermeiros estrangeiros para atuar aqui. Foi o que eu fiz, eu fui contratado logo por causa da experiência, e aí sim a empresa dá entrada com o processo migratório. Com a parte migratória, essa empresa vai dar entrada com tudo e você passa a se tornar um passageiro só esperando a data de embarque. Bacana. Todo esse processo vocês descobriram sozinho ou alguém falou para vocês? Sim, é verdade. Você tinha perguntado como que a gente descobriu. Então, eu quis vir para cá, eu botei no Google enfermeiro e Green Card, enfermeira para atuar nos Estados Unidos, não achei nada, mas eu vi que num site americano, eu não lembro qual era o site, que existia essa possibilidade. E eu conversei isso com uma amiga minha do meu plantão, na época que eu trabalhava lá, que ela conhecia um enfermeiro que trabalhava aqui, o enfermeiro Flávio.
E aí eu conversei com o Flávio e o Flávio me mostrou mais ou menos quais são os primeiros passos. E foi um divisor de água isso que o Flávio conversou com a gente. A gente veio nos Estados Unidos no ano de 2014, porque a gente tinha lido no site foi o próprio site da imigração, o USCIS, que o enfermeiro conseguiu o green card em 4 meses. Então, Caraca! Olha o papo de imigrante, né? Na nossa cabeça, a gente pensou, bem, vamos com visto de turista, a gente chega lá, conversa com o Flávio, descobre mais sobre o processo. Faz a prova. Faz a prova em 2 meses e depois a gente entra na fila do Green Card em 4 meses antes do nosso visto de turismo expirar. Mas não é bem assim. Mas não é bem assim, né? A parte imigratória é rápido, mas a parte do processo que depende de você, depende de você. Então, você pode fazer até 1 ano ou mais de 1 ano, depende de você ser aprovado nas provas. Então, a parte imigratória realmente é muito rápido. Demora 1 ano, mas se você pagar o o Premium Process, cai de 1 ano para 4 meses, realmente. E para a gente foi 4 meses, realmente. Foi 4 meses, mas tem toda uma via que você tem que imagina. Até você chegar na fila do Green Card. Até chegar na fase imigratória, você passa por um monte de etapas antes, né? Caraca. E para encontrar o empregador, né? Porque você falou que tem a parte do empregador e depois a parte migratória. Foi muito difícil, assim, para vocês encontrarem os empregadores ou não? Tá precisando muito aqui? Tá precisando muito, se você tiver experiência. Na minha época, quando eu vim para cá, a gente até costuma brincar, né? Que quando eu vim para cá, isso aqui tudo era mato, né? Ou seja, não tinha enfermeiro nenhum aqui. É verdade. Não tinha enfermeiro aqui. Só as enfermeiras enfermeiros ou enfermeiras que às vezes estavam aqui por outro processo, né? Isso, e aí que estudaram aqui. Casou com alguém americano, estudou. Mas o que fez esse processo que eu fiz eram pouquíssimos. Eu conhecia só o Flávio, mais nada, mais ninguém. Então precisava muito. Hoje em dia ainda precisa, mas na minha época era um pouco mais exigente. Pedia pelo menos 2 anos de experiência. Hoje em dia já existe sponsor contratando com menos tempo de experiência, 1 ano, até 6 meses de experiência, mas precisa de ter uma experiência. Com a experiência você consegue o sponsor de forma mais fácil e você consegue escolher. Porque, por exemplo, eu quando fui aprovada nas provas e botei currículo, procurei no Google, né, empresas que contratam enfermeiro, botei em inglês, vi uma lista, mandei o currículo para 3 empresas, não sei se foram, não sei quantas empresas, eu sei que eu botei o currículo, meia hora depois, sério mesmo, de relógio, meia hora depois, eu botei o currículo e desci para almoçar, estava trabalhando como enfermeiro do trabalho no Rio de Janeiro. Desci para almoçar, nesse que eu desci para almoçar, 3 empresas me ligaram por meu telefone, uma ligação internacional, mas que ligação internacional é essa? Eu atendi, eram empresas querendo marcar entrevista comigo. Dessas 3 empresas, 2 quiseram me contratar e eu escolhi uma. Bacana, show de bola. E fala para nós, cara, como que funciona toda essa parte de reunir os documentos, né? Porque você teve que fazer prova de proficiência da língua, né? O TOEFL, né? E aí tem o IELTS. É um ou outro. É muito difícil essa prova, assim? Sim, elas são difíceis. O TOEFL ou TOEFL, ela é complicada porque você faz num ambiente como se fosse uma baia. A parte do speaking são várias pessoas falando ao seu lado, fazendo teste junto com você. E você tem 45 segundos para responder perguntas que, às vezes, até em português, se eu fizer a pergunta para você agora, você vai titubear para responder. Né? Imagina, aí você tem que transferir ainda para a língua inglesa, sabe? Então, eram perguntas assim muito complicadas. O que mudou na sua vida nos últimos 10 anos? Aí você tem 15 segundos para pensar, 45 para falar. E você tem que usar estruturas de inglês, coisas que mostram que você entende do riscado, né? Tipo, porém, no entanto, todavia, coisa assim, que mostra assim, ele sabe fazer contraste, ele sabe fazer uma frase de conclusão, que olha, né? Então, tudo isso é analisado, só que tem um monte de gente falando do seu lado. Então, o TOEFL é muito ruim por isso, muita gente reclama do TOEFL por isso. Já o IELTS, você fica na frente de um entrevistador, é você e uma pessoa. Entendi. Então, o setting é totalmente diferente. Para mim, eu me adaptei melhor. Tem pessoas que são mais tímidas, preferem o TOEFL, pessoas que são mais extrovertidas e pessoas como eu, que aprendi inglês sozinho, então eu tenho dificuldade.
para... Autodidata aí. Vai falar assim, mas a esposa dele é professora de inglês. Deu sorte. Quando a gente namorava, ele ia me buscar no curso de inglês e a gente conversava sempre em inglês. E ele sempre foi uma pessoa muito safo, sabe assim? Aquela pessoa que não vai passar fome, que se vira, que entende um filme, entende um jogo de videogame, sabe traduzir um livro. Ele sempre foi assim. Estudou sozinho. É dele, é crânio mesmo, né? Não é crânio. Mas quando chegou a fazer essas provas, opa, peraí, ele precisava de uma coisa, né, de uma gramática mais forte por trás. Porque assim, você saber o inglês é uma coisa. O problema é você ter que saber a estrutura da prova. O que é mais difícil nessa prova não é nem tanto... Lógico que você tem que falar o inglês, mas a estrutura da prova, como a prova ela é pedida, quais são as estratégias, né? Por exemplo, quando a gente tem mania de vestibular, por exemplo, de você, na prova de leitura, né, de português, você lê o texto e depois você responde as perguntas relacionadas ao texto. Na prova do TOEFL, se você fizer isso, você não vai conseguir passar, porque o tempo é curto. Então, na prova de inglês do TOEFL, você tem que ser cara crachá. Você vai lá ver a pergunta, vai no texto, acha a resposta. Perguntas e respostas. Muitas provas americanas são assim. Então, é mais difícil. Já o IELTS, a prova do IELTS, todas são difíceis. Só o speaking, que eu me adaptei melhor ao speaking. Como meu problema era o speaking, eu não me importei com as dificuldades que o IELTS tem no reading, no leitura, na escuta, no listening. Eu não tinha essa dificuldade. Como eu não tenho dificuldade de listening nem de reading, eu não me importei. Então, você passou de primeira? De primeira, no IELTS. Caraca, ó, aí sim. Mas no TOEFL eu fiz 3, 4, porque eu não consegui, porque precisa uma nota mínima. E a nota mínima do TOEFL é são 26 pontos de 30 possíveis. Então, de 30 possíveis, você tem que tirar 26. E no IELTS, de 9 possíveis, tem que tirar 7. No mínimo do speaking. Então, esse é complicado. O speaking que eu não me adaptava. Eu tirava notas excelentes. A pontuação geral mínima era 81, 82. E eu tirava 92, 96. Você não fez nenhum curso preparatório? Não, fiz para o IELTS. Entendi. Mas assim, tinha um professor que me ensinava... a gente mais conversava do que aprendia a estrutura da prova. É difícil encontrar profissionais nessa área. Na época eu dava aula de inglês, em cursos de inglês, porque então eu não conhecia... Porque não basta você saber inglês, como eu falei, você tem que saber, para você poder ser professor de IELTS, você tem que saber a estrutura da prova. E esse professor, ele era professor de inglês porque ele morou nos Estados Unidos, não porque ele era um professor. Entendi. Muita gente mora aqui e aí acaba voltando para o Brasil e dando aula também. Acontece muito. Mas ele não era uma pessoa que sabia. Eu sou professor de IELTS. A gente precisava de...